Efésios capítulo 6, 10 a 20. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que o Senhor abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor, nós agradecemos por esta noite tão preciosa, por estarmos juntos como comunidade, como corpo, onde o Senhor é o cabeça, é a cabeça, onde o Senhor é o governante, onde o Senhor é o general, onde o Senhor de fato é o Kyrios, é o Senhor, e portanto, sabedor da sua soberania e do seu senhorio, nós agora, como igreja do Senhor, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, iluminar nossas mentes, o nosso coração, falar conosco. Por isso nós oramos ao Senhor e confessamos, como já o fizemos, os nossos pecados diante do Senhor, para que a nossa boca, para que a minha boca seja tão somente um instrumento facilitador da sua palavra, que somente a sua palavra encha este lugar com a sua glória, que somente a sua palavra fale aos nossos queridos que estão nos assistindo pela internet, somente a sua palavra venha trazer alento ao nosso coração, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Resistindo no dia mau. A Bíblia, ela é categórica, absoluta, terminante em afirmar que existe um dia mau. O dia mau não é qualquer dia, não é um dia ruim, porque todos nós enfrentamos dias ruins, porque isso faz parte da vicissitude da vida, isso faz parte da realidade e das lutas que nós enfrentamos, porque esta, de fato, é, na verdade, a essência do ser humano enquanto estiver neste lugar, enfrentar dilemas, problemas,
e dificuldades na vida. Mas a Bíblia diz que há um dia que nós nos deparamos com forças que transcendem a nossa capacidade de nos libertar, senão pelo favor e pela graça de Deus. Esse dia é o dia mau. O Dr. John Stott, falando sobre esse dia, ele diz que esse dia não se refere a 24 horas, mas sim a um período de tempo. E nesse dia é um dia de pressão, onde você é colocado num vértice, onde você é colocado numa situação que, por mais que você faça, lute, batalhe com as suas próprias mãos, você não irá conseguir se libertar ou ter o refrigério sobre a sua vida, porque esta luta não é uma luta eminentemente ordinária ou natural da vida, mas essa luta é uma luta extraordinária, é uma luta espiritual, e na luta espiritual nós precisamos da graça de Deus. Paulo escreve esta carta da cidade de Roma. E quando ele escreve esta carta, ele está aprisionado. Ele está em cadeias, como diz o capítulo 3, versículo 1, quando ele se coloca como prisioneiro de Cristo. No capítulo 4, versículo 1 também, ele diz que ele é prisioneiro no Senhor. E no capítulo 6, que nós já lemos, no versículo 20, ele se autodenomina embaixador em cadeias. Isso significa que Paulo está aprisionado, e está aprisionado a uma elite de soldados de Roma, que são os pretorianos, os soldados romanos. E Paulo olha para estes soldados e faz uma analogia deste soldado com os seus equipamentos, com uma armadura, e ele então faz a analogia dizendo de que no dia mau nós precisamos revestir desta armadura, deste soldado romano. E a palavra armadura nesse texto refere-se a uma expressão grega panóplia, que significa uma armadura inteira, completa. Então ele diz que no dia mau nós temos que nos revestir de toda a armadura, ou seja, uma armadura inteira, e mais do que isso, tomar esta armadura. Meus queridos irmãos e irmãs, eu e você, que somos do Senhor Jesus Cristo, estamos sendo chamados, convocados. Se ainda não estamos revestidos dessa armadura, a armadura de Deus, nós precisamos nos armar, nos vestir para enfrentar o dia mau. Você já enfrentou um dia mau? Você já enfrentou um dia em que você já envidou todos os seus esforços para resolver, para sair desse dia mau, e você continua ainda num embate, numa luta grandiosa, involucrado completamente por forças do mal? E o texto sagrado diz que essa é uma luta tão grandiosa, porque nesse tempo as forças do mal se levantam contra a minha vida e contra a sua vida, contra a sua família. Você já enfrentou um dia mau? Você está enfrentando um dia mau? Certamente todos nós, em algum momento, enfrentaremos um dia mau. Um dia mau. Enfrentaremos um dia mau. Eu não sei como está a sua vida, e nem sei quais são os dilemas que têm afetado você. Não sei se você já fez de tudo para resolver um problema e você percebeu que você não vai resolver. E nesse momento de você não se sentir capaz de resolver, eu quero dizer para você que você está diante de uma batalha espiritual e de uma luta espiritual. E então Paulo vai discorrer, fazendo essa analogia com esses equipamentos, dizendo no versículo de número 12 algo importantíssimo.
Diz assim o versículo 12: porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A primeira coisa que Paulo diz é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E quando ele fala de luta, o original do texto, a palavra luta, significa a luta romana, onde dois indivíduos entram numa luta e quem vence é aquele que joga o outro no chão e se impõe sobre o outro. O que Paulo está dizendo é que a luta que nós enfrentamos e que você tem enfrentado, não é uma luta meramente carnal, não é uma luta com o seu irmão, não é a luta com o seu cônjuge, não é a luta contra o seu filho, não é a luta contra alguém que você olha e percebe justamente que é alguém que está ali com você e que faz parte da sua história e da sua vida. Ele está dizendo: não, essa luta não se dá neste âmbito. A nossa luta é contra os principados, contra as forças espirituais do mal. O que ele está dizendo é de que nós muitas vezes estamos lutando com pessoas, e aí nós perdemos a capacidade de discernir que esta luta não é com alguém, mas sim é uma luta com as forças do mal que tem imperado e que tem de alguma maneira afetado, tem de alguma maneira gerado uma situação de incapacidade para resolver o problema. E o texto é enfático no versículo 13. Ele diz: portanto, ou seja, em suma, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, quando nós nos apossamos da armadura total, plena, inteira de Deus sobre nós, nós então podemos dizer: é hora de resistir. É hora de resistir às ações, aos ataques do inimigo. É hora de resistir aos artifícios provocados pelo inimigo. E o versículo de número 11 fala exatamente disso, quando ele fala: revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a palavra cilada no original grego é metodeia, que significa método, astúcia, artifício, truque do inimigo. Então Paulo eleva o conceito de batalha, de luta espiritual. Então a luta que você está enfrentando, talvez você esteja usando armas meramente humanas, mas o texto está dizendo que esta luta é uma luta maligna provocada pelo inimigo, e ele tem artifícios, ele tem truques, ele tem um método para exatamente fazer com que você fique completamente num estado de fracasso e de derrota, sem poder sobrepujar os problemas da vida ou os enfrentamentos espirituais. E a grande pergunta nesse texto é: como eu posso resistir no dia mau? Como eu posso resistir ao dia mau? Então Paulo responde, no versículo de número 14, ele começa então a expor, dizendo: vocês precisam se vestir da armadura de Deus. E Paulo está olhando para aquele guarda pretoriano da elite do Império Romano. E quando ele olha para aquela panóplia, quando ele olha para a armadura daquele soldado, ele diz: então cinjam com o cinturão da verdade. Ele diz isso no versículo 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E a primeira coisa importante que Paulo está chamando aqui, que nós precisamos cingir com o cinto da verdade. E por que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque ele está olhando para o cinturão daquele soldado que sustentava a armadura, a sua armadura, porque era o cinturão que sustentava, que dava firmeza, solidez, a armadura do soldado. E ele diz: cinjam, coloquem o cinturão da verdade. Paulo faz essa relação dizendo de que o cristão
para enfrentar um dia mau, ele precisa viver na verdade e andar em verdade. Eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo estava impregnado por Jesus, porque ele mesmo é a verdade. E ele faz, certamente, e chama a atenção da igreja para viver nesta verdade. E se nós observarmos o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, nós encontramos ali o paradoxo, ou seja, aquilo que é antagônico, aquilo que é diferente da verdade. Porque ele diz que Satanás é o pai da mentira. E todos aqueles que vivem na prática da mentira estão subjugados pelo pai da mentira. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes nós temos falado ou mencionado de que há um confronto de poder quando se trata de batalha espiritual entre Deus e Satanás. Não, irmãos, não existe no confronto de poder ou de poderes uma luta entre Deus e Satanás. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, o Senhor de todas as coisas, Ele é o nosso general, e o inimigo já foi vencido, e Ele está debaixo do estrado dos pés do Senhor. Então a luta não se dá neste campo, entre Deus e Satanás, porque essa vitória já foi ganha, o Senhor é o vencedor invicto. Você crê nisso? Mas então, qual é a nossa luta num confronto de batalha espiritual, num confronto de poderes que a gente pode olhar para a Bíblia? É quando existe uma luta entre a verdade e a mentira. É quando nós vivemos querendo, em essência, ser absorvido numa vida de verdade e ao mesmo tempo queremos ter e viver uma vida de mentiras, de hipocrisias, de enganos. Quando o Senhor Jesus menciona em João capítulo 8, versículo 44, a respeito de que Satanás é o pai da mentira, ele diz algo no versículo 32 que é contundente. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, se você quer vencer, se você quer confrontar, se você quer nesse contexto de luta espiritual, diante das batalhas que você tem enfrentado, lutas grandiosas, você precisa ser completamente envolvido por uma vida de verdade, porque Jesus, Ele é a verdade, e se Ele é a verdade, como cremos que Ele o é, então se eu e você somos do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer: eu não vou viver uma vida de mentira, eu quero viver sob a verdade, na verdade, e quando isso acontece, há a libertação, a transformação e a vitória. Você tem se cingido com o cinturão da verdade? Você tem se envolvido com a verdade? Ou nós temos vivido uma vida de hipocrisia, uma vida de engano, uma vida em que nós estamos na igreja do Senhor, levantamos as mãos, prostramos os nossos joelhos, colocamos de joelhos, oramos, batemos palmas, até mesmo plantamos bananeira na igreja, mas lá fora, a nossa vida não reflete a espiritualidade que nós demonstramos aqui neste lugar. Como que nós podemos enfrentar um dia mau e prevalecer se nós vamos viver uma vida de mentira? Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, uma vida que possa suplantar o dia mau, eu e você estamos sendo chamados a viver na verdade. A viver na verdade. E quando isso acontece, a minha boca, ela tem uma nova forma de se manifestar, de se falar. Seja na igreja, seja fora, a minha conduta, a minha ação, o meu comportamento, a minha fala é uma fala que exala a verdade de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu não posso dizer que eu vivo na verdade quando eu sou maledicente,
quando eu falo mal dos outros, quando eu sou propenso a tecer aquilo que nós chamamos de comentários a respeito de alguém ou de uma pessoa. Eu não posso dizer que eu vivo na verdade quando a minha atitude, o meu comportamento não reflete verdadeiramente a presença de Jesus na minha vida, porque eu estou enganando os meus irmãos, a igreja do Senhor, a minha família ou outrem. Eu gosto muito de um texto que está em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Temos nos cingido com o cinturão da verdade. Segundo equipamento que Paulo fala, continua ainda no versículo 14, ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Vistam da couraça da justiça. E Paulo está olhando para aquele soldado e percebe que aquela couraça tinha um papel, uma função importantíssima, porque guardava um dos órgãos vitais do soldado, que era o coração. A couraça compreendia do pescoço até o ventre, significando de que havia uma proteção contra o inimigo. E o soldado romano, quando ele ia para a guerra, quando ele estava em batalha, o caminhar dele era sempre ir para a frente. E quando ele tinha que retroceder, ele retrocedia exatamente nessa direção. Ele nunca dava as costas, porque nas costas não havia proteção como na frente. Então o caminhar dele era de ir em frente, de encarar, de não abrir mão de um enfrentamento olhando o inimigo frente a frente. Ele nunca dava as costas para o inimigo. Esse texto é um texto importantíssimo, porque vai falar disso. Vai falar de que eu e você estamos num campo de batalha, numa luta espiritual, e nós precisamos ter atos de justiça. Significa que um cristão que está numa batalha, numa luta espiritual, ele precisa revestir-se dessa couraça, porque essa couraça tem a ver com integridade, tem a ver com comportamento, com atitude. Eu e você estamos sendo convocados nesta igreja para um grande desafio este ano, de semearmos a palavra de Deus durante pelo menos 3 meses, enquanto ênfase. E nesse tempo é um tempo de nós enfrentarmos as forças do mal. Talvez você esteja enfrentando uma luta grandiosa na sua casa, e você está arrefecido, intimidado, colocado lá dentro do seu quarto escuro, sem poder sair, ou melhor, não querendo sair, porque está com pavor diante do dia mau que você está enfrentando. Esta noite o Senhor está falando com você, palavra de Deus dizendo ao seu coração: o Senhor quer revestir todo o seu peitoral com a couraça da justiça, para que você saia desse lugar, para que você observe o inimigo, para que você encare o inimigo e fale: eu sei em quem eu creio, eu sei que o meu Deus é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu vou para a batalha, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu marido, eu vou lutar pela minha esposa, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar pelos projetos, porque esta batalha, o Senhor é o general, Ele está à frente, e eu vou com Ele, porque eu sei que eu vou vencer em nome de Jesus. Então não é hora de dar as costas, não é hora de retroceder, é hora de avançar. Você tem avançado? Você tem enfrentado? Ou você está acachapado, ou você está colocado lá dentro de um porão e não quer sair dele? Será que você está como Elias, que está na caverna, e na caverna pedindo a morte? Será que você está que nem Jonas, exatamente no porão de um navio, escondido? Querido irmão e irmã, Deus está chamando você, porque quando Deus chama, Deus sabe quem você é e a quem você pertence.
Preste atenção numa coisa, e não esqueça disso jamais. O Senhor Deus Todo-Poderoso chamou você para a batalha, para o enfrentamento. O Senhor não nos chamou para ficarmos no gueto. O Senhor nos chamou para sairmos às ruas, para sairmos de onde nós estamos, para sair da tristeza, para sairmos da angústia, para sairmos da depressão que muitas vezes nos assola e nós achamos que nós não vamos mais sair dessa situação. O Senhor está nos chamando porque Ele olha, assim como Ele olhou exatamente para Gedeão, quando estava malhando o trigo com medo dos medianitas. Ele disse: homem forte e corajoso, levanta-te. E Gedeão disse: eu, Senhor. Sim, é você mesmo que é forte e corajoso. Nesta noite o Senhor está dizendo: você é forte, você é corajosa, vai à batalha, porque o Senhor é com você e Ele lhe dará a vitória, porque o Deus que nós cremos é o Deus de Gideão, é o Deus de Elias, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus da sua casa, é o Deus da sua vida, e Ele vai te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. Terceiro equipamento. O texto diz no versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. As sandálias do soldado romano, elas tinham pregos ou cravos, para na batalha ele ter firmeza, solidez, ele está firme na batalha. Esse equipamento me ensina que na vida cristã eu preciso estar firme apesar das vicissitudes da vida. Eu preciso estar firme no meio dos dilemas mais terríveis que nós podemos enfrentar. Eu preciso estar sólido. E o texto diz que eu preciso estar sólido para anunciar o Evangelho da paz. O que ele está falando é de que aqueles que estão com as suas sandálias firmes, sólidas, no campo de batalha, é alguém que foi chamado para promover a paz, a harmonia e a unidade. E se tem uma coisa que o inimigo tem pavor, ojeriza, é quando a sua família está em unidade, é quando a sua casa está em unidade, é quando a igreja está em unidade. Nesse momento, nenhuma força contrária, nenhum levante do inferno pode prevalecer, porque se você está em unidade, é porque Cristo Jesus é o cabeça da sua vida e da sua história. Eu gosto muito do texto, porque Paulo fala exatamente sobre isso no capítulo 4 de Efésios. Vire um pouco as páginas, por favor, da sua Bíblia, e observe o capítulo 4, Paulo diz assim, algo maravilhoso a respeito disso: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-se. Essa palavra é uma palavra forte no original, ou seja, vá até as últimas consequências, suor de sangue, vá à exaustão, se esforce diligentemente, de maneira esforçada, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Leia comigo agora em nome de Jesus, e o inimigo vai ouvir o que nós vamos falar agora em nome de Jesus, porque ele já foi vencido. Há somente um, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só batismo, e um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Há um só Senhor, há um só batismo, há um só Espírito.
Esta é a mensagem que está sendo propagada para a igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos sendo chamados à unidade, à harmonia, para vivermos no vínculo da paz. Quando você, marido, quando você, mulher, quando você, filho, está dentro da sua casa e a coisa está difícil, pelos dilemas, pelos problemas, pelas brigas, pelas incompreensões, evoque esse texto. Deus nos chamou para nos esforçarmos, Deus nos chamou diligentemente, Deus nos chamou para que a gente preserve a unidade. Olhe, quando nós lutamos pela unidade da casa, quando nós nos esforçamos pela unidade da igreja do Senhor Jesus, o inimigo bate em retirada. Este é um equipamento maravilhoso, porque você está firme, sólido, preparado para a batalha, e dizendo: o Evangelho promove a paz, o vínculo da paz, o Evangelho promove a harmonia, promove unidade. Portanto, podem vir sobre nós, e quando vier sobre nossas vidas, nós vamos manter firmes, porque quem nós servimos e onde nós estamos firmes, nós estamos firmados sim, é na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Ainda que não haja mais pasto no campo para o gado comer, ainda que a erva floresça, ainda que tudo possa conspirar contra a minha vida e contra a sua vida, a Bíblia diz, e Abacuque diz, que o Senhor é a nossa salvação, e nós vamos andar altaneiramente para a glória de Deus. Que algo extraordinário, coisa maravilhosa. Já pensou nisso? E a pergunta é: como estão os seus calçados? Como é que está a sandália? Dá uma olhadinha para a sua sandália. Não, agora não, mas dá uma olhada. Será que está com cravo? Sabe, irmãos, eu sou da época do quichute. Vocês lembram do quichute? Desculpe, jovens, mas do quichute, quem lembra do quichute? Levanta a mão. As mulheres usavam conga, homens também, mas as mulheres preferiam conga. Mas tinha mulher também que gostava de quichute, ou então era uma determinação da escola. O fato, irmãos, é que tinha muita gente que tirava os bidonguinhos, sabe, tirava aqueles cravinhos de borracha, não era? E ficar liso. E eu dizia: pai, eu posso tirar? Ele dizia: não, porque você vai passar numa rua que tem muita lama, e você precisa estar com o seu quichute firme para você não escorregar. Olha aqui, talvez você esteja precisando de novamente colocar um quichute, porque na rua que você está passando, ou a rua que você está andando, possa estar muito escorregadia, e você não sente firmeza. O Senhor está chamando você, para você voltar à época do quichute, e calçar um sapato com cravos, com pregos, para falar: eu estou passando por uma luta grandiosa, eu estou enfrentando uma batalha grandiosa, mas eu sei que se eu ando com os cravos, se eu ando com o Evangelho, eu vou resistir. Sabe por que você até hoje continua caminhando, mesmo diante dos dilemas, mesmo diante do dia mau? Sabe por que você continua ainda firme, apesar de muitas vezes você ter vontade já de chutar o pau da barraca, ou a barraca inteira? Por causa disso aqui, do Evangelho.
da palavra de Deus. É o evangelho que vai dar solidez para você. É o evangelho que vai continuar te sustentando no meio da tempestade. É o evangelho que vai ser o laço do teu barco quando a tempestade soprar. O Senhor vai continuar sendo o lastro, o mastro, aquele alicerce, aquele lugar de paz, de sustento, de solidez no tempo da angústia, do sofrimento e da dor. É o evangelho. E é por isso que você está aqui até hoje e você ainda não escorregou e não caiu. Primeiro equipamento: cinjam com o cinturão da verdade, vistam a couraça da justiça. Vamos voltar para o texto. Terceiro equipamento: calçai os pés com a preparação do evangelho. E o quarto equipamento: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele estava com cinto, ele contemplou isso, ele percebeu a couraça, ele percebeu exatamente toda essa dinâmica que as sandálias sustentavam e davam firmeza ao soldado. Mas ele fala algo importante: embracem sempre o escudo da fé. A ideia do verbo embraçar, ou aqui, como o texto diz, que nós temos que embraçar, a ideia é: levantem, ergam. O que ele está dizendo é que aquele escudo que o soldado romano, ele dispunha, ele não podia deixar arriado, ele tinha que colocar em posição de batalha. Erga o escudo. E ele fala: erga o escudo da fé. E a palavra fé nesse texto não se refere somente à fé salvífica, à fé salvadora, mas ele está falando de uma fé que é resultado da fé salvadora, da fé salvífica, que é a fé operante. O que ele está dizendo é que se você que entregou sua vida a Jesus, você que já foi alcançado pelo evangelho, o que foi imputado na sua vida, a fé que o Senhor fez com que esta fé fosse imputado no seu coração, e portanto, por meio desta fé e a graça de Deus, você tem a salvação em Cristo Jesus. Agora que vocês têm esta fé que está dentro de vocês, vocês precisam agora desenvolvê-la. E a ideia aqui é a ideia de que vocês precisam praticar esta fé. Ou seja, nessa luta que você está enfrentando, quando o inimigo tem se levantado, os dardos inflamados têm sido lançados sobre a sua vida, erga o seu escudo da fé. Erga. Não fique a mercê. Não fique com sentimento de autocomiseração. Senhor, a luta está grande, o capeta está rodando, a coisa está ficando feia. Meus irmãos, vocês não sabem, mas eu não estou conseguindo, porque as forças do mal têm se prevalecido da minha casa. E a gente fica com esse sentimento de vida, dor, azar. É um sentimento de autopiedade. E você já esqueceu quem você é? O que Cristo Jesus fez na sua vida? Que revolução extraordinária Deus fez na sua casa? Você esqueceu disso? Então eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o profeta Jeremias diz: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, e a esperança já está em você. Cristo Jesus te deu salvação, o Senhor te deu fé, soprou sobre você. Então exercite agora, levante o escudo, e quando os dardos inflamados, as setas, aquelas lanças flamejantes estiverem sendo lançadas sobre você, nenhum desses dados, nenhuma dessas flechas, nenhuma dessas lanças flamejantes serão capazes de ultrapassar o seu escudo, porque esse escudo é um escudo que o Senhor já imputou na sua vida. É exatamente o exercício da fé. Mova-se pela fé, ande de fé em fé, e creia de que o inimigo vai bater em retirada, e ele não vai prevalecer, porque você está sendo munido pelo escudo da fé. Você tem levantado o seu escudo?
Você tem levantado o seu escudo? Ou você tem dito assim: não tem jeito, não tem jeito, não, o diabo não tem a última palavra, o inimigo não tem a última palavra. A última palavra, quem dá, quem ordena, é o Senhor. É o Senhor. Ele tem a última palavra, e a palavra que Ele lança para os seus filhos sempre será uma palavra de amor, de graça, de misericórdia, a ponto de você ser rejuvenescido espiritualmente para continuar a caminhada e levantando o escudo, crendo de que o Senhor vai fazer você mais do que vencedor para a glória dEle. Algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Vamos continuar no texto? O texto continua dizendo, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais dois equipamentos, e o primeiro, ele fala sobre capacete da salvação, e Paulo usa um termo grego para salvação, muito interessante. Quando ele fala sobre capacete, ele usa a palavra soterion, que significa salvação mesmo, redenção. Ele diz: tomem o capacete da salvação. Mas há algo mais profundo nesse texto, porque Paulo está dizendo de que se o soldado colocava o capacete, o elmo na sua cabeça, tinha um significado. Ele estava falando de algo importante, porque se a couraça da justiça protegia o coração, o capacete também era para proteger a cabeça, o cérebro, a mente do soldado. O que ele está dizendo é de que a salvação que Deus coloca em nossas vidas tem implicações racionais, porque precisamos compreender que Cristo nos alcançou, mas também é preciso, além disso, nós sabermos e temos a convicção de quem nós somos. E nesse sentido, Paulo está falando de que o capacete significa que eu e você somos chamados para preservar esse campo aqui, que é a nossa mente. A nossa mente. Paulo está dizendo de que nós precisamos guardar a nossa mente. Ele está dizendo isso porque nós temos lutas quanto ao pecado. Podemos até conter palavras, mesmo que ao pensar sobre elas, palavras torpes, palavras que não agradam ao Senhor, nós podemos conter e não falar. Nós podemos não agir, mesmo que pensamos em agir e praticar um pecado. Mas o que Paulo está dizendo, que a batalha, a luta que eu e você enfrentamos, se dá no campo da mente. A nossa guerra é aqui. Quando Paulo fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa alma? O que Paulo está falando é que há uma luta na mente. Há uma luta na mente daquilo que eu sei que não devo fazer e faço. Aquilo que está aqui na minha mente, e eu vivo nesta luta. E Paulo diz em Coríntios que nós precisamos ter, para esse tempo de luta, a mente de Cristo. Se eu e você queremos lutar, sobrepujar, ultrapassar, enfrentar o dia mal, resistir no dia mal, nós precisamos ter a mente de Cristo. O meu pensamento tem que estar unido à mente de Cristo. Porque se eu penso em pornografia, se eu penso em falar mal de alguém, se eu penso em fazer negociatas, se eu penso em enganar as pessoas, se eu penso viver uma vida dupla, isso tudo só pode passar por um processo de libertação quando a mente de Cristo está completamente envolvida na minha mente. E só há um caminho para isso, é a palavra de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus.
Eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso sorver a palavra de Deus, eu preciso respirar, eu preciso estar em contato com as Escrituras todo dia, em todos os momentos, para que esta palavra venha impregnar a minha mente, e na hora que o inimigo vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, eu terei discernimento para dizer: eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu peco, mas eu sei também que a graça de Deus é capaz de me dar a graça para resistir nesse tempo de fragilidade, das minhas fragilidades internas. Como está a sua mente? Você tem buscado viver a mente de Cristo? Se você sabe que você é de Jesus, se você tem consciência que você é alguém lavado pelo sangue de Jesus, então você e eu podemos prevalecer no dia mau, tendo a mente de Cristo em nós. Sexto equipamento, ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, ele é intencional aqui, porque quando ele fala do cinturão para sustentar a armadura, ele fala também da espada que está nesse cinturão da verdade. Parece que há uma espécie de simbiose, de mistura entre a verdade e o que Paulo fala sobre a palavra. A espada. A espada. A espada é a palavra de Deus. O que ele está dizendo é que eu e você, para enfrentarmos um dia mau, nós precisamos da palavra de Deus. Vocês lembram do texto do Evangelho de Mateus capítulo 4, Marcos também fala sobre isso, Lucas também, os evangelhos sinóticos falam sobre isso, quando ele fala que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado por Satanás, e durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou, ele orou, e ele já nesse estado de fragilidade física, ele é confrontado por Satanás, e Satanás se aproxima dele, e faz 3 perguntas, interpelações contundentes, questionadoras sobre o físico de Jesus, sobre os aspectos emocionais de Jesus e sobre os aspectos espirituais de Jesus. E diz o texto sagrado que a primeira pergunta que ele faz é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E qual foi a resposta de Jesus? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás insistiu, trabalhando no emocional, no psíquico de Jesus, dizendo, levando a um alto pináculo do templo, e disse: fica aí em cima, e lança-te daí abaixo, porque está escrito: os teus anjos irão te suster, você não vai morrer, porque os teus anjos vão estar te sustentando. E ele disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a Bíblia diz que ele insistiu ainda, falando da soberba, da espiritualidade, pseudo-espiritualidade, uma soberba, um orgulho. Leva o Senhor para um alto monte e diz: está vendo tudo isso, esses reinos, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Jesus respondeu ao inimigo através da palavra. Ele usou a palavra, está escrito. No verso 9 de Judas, diz a Bíblia que há uma contenda entre Miguel, o arcanjo, e Satanás pelo corpo de Moisés, e a Bíblia diz que ele, o arcanjo, não ousou usar palavras próprias, mas ele diz: o Senhor te repreenda. Então, no tempo de batalha, no dia mau, nas dificuldades da vida, eu e você estamos sendo chamados a usarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus. E você pode usar isso na sua casa, dizendo: sei, inimigo, que você quer destruir o meu lar, você quer destruir a minha casa, você quer destruir os meus projetos, você quer destruir os meus sonhos, mas saiba de uma coisa: eu sou do Senhor, e o Senhor está dizendo para eu tomar toda a armadura de Deus, e eu sei que a palavra de
Deus é poderosa, bate em retirada, sai deste lugar, porque quem reina aqui é o mais valente, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E ele conclui dizendo: façam tudo isso com orações e súplicas. Façam isso. Não parem de orar. Não parem de clamar. Não parem. Eu quero terminar esta mensagem contando uma história. Uma história um pouco cômica, mas eu espero que você entenda o que eu vou contar. Porque vai falar exatamente se há algum flanco da nossa vida que está sem uma peça dessa armadura. É possível que a gente não esteja com toda a armadura. É possível que a gente esteja com algumas peças da armadura. E é possível que nós tenhamos aberto alguns flancos, algumas áreas da nossa vida que está à mercê das forças do mal. Conta uma história de um pastor que estava preocupado com a sua igreja. E se tem alguma coisa que um pastor começa a ficar e sofrer, é quando um membro da igreja diz: pastor, estou indo para outra igreja. Vocês já viram isso? Quando você fala: pastor, estou indo para uma outra igreja, há uma situação no coração do pastor que dá um ataque cardíaco, assim, ó irmãos, porque é assustador. Todo pastor sofre com isso. Mas na igreja desse pastor estava acontecendo, não era um ou dois membros, mas começou a ter uma revoada na igreja. Os membros começaram a sair e o pastor ficou preocupado com aquilo. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha igreja? O povo está saindo, o povo está indo embora. E ele começou a ficar perguntando: o que está acontecendo na igreja? O que está acontecendo? E ele então chamou a igreja, disse: irmãos, domingo nós teremos uma assembleia na igreja. Domingo nós teremos uma assembleia na igreja. E todo mundo: para quê, pastor? Porque, irmãos, tem muita gente saindo da igreja e eu acho que há pecado na igreja. Irmãos, quando um pastor diz há pecado na igreja, a primeira coisa que acontece são os crentes da igreja que começam a falar: quem? Né? Aonde? Fala com ele, Jeová, diz para ele lá. É assim. E o pastor então convocou para uma assembleia. E convocou, irmãos, isto era e aí do sábado para o domingo ele dormiu. E teve um sonho revelatório, entre aspas. E ele disse: já sei o que vai acontecer. Eu sei, nós vamos descobrir quem é o pecador da igreja. Vamos descobrir. E então, ele chegou, a assembleia estava toda reunida, todo mundo, e disse: irmãos, hoje nós vamos fazer uma prova aqui na igreja, porque eu tive um sonho, e o sonho foi exatamente com aquela prova de Gideão, que foi lutar contra os midianitas, 300 homens, o Senhor chama para ele para a batalha, já tinham os outros homens sido dispersados, tinham sido dispersos, mas 300 vai para a batalha, e o Senhor falou comigo. Mas Gideão é Gideão, e Gideão estava meio receoso, e disse: Senhor, se o Senhor quer que eu vá lutar contra os midianitas, o Senhor tem que me dar uma prova. Então aqui está uma lã, e ele colocou sobre a grama, e disse: Senhor, se cair orvalho somente sobre a grama, e se a lã estiver seca, o Senhor realmente está me chamando para a batalha, e eu vou batalhar contra os midianitas. E aí no outro dia, o que aconteceu? A grama estava o quê? O quê, irmãos? Toda molhada, e a lã seca. Mas Gideão é Gideão. Eu disse: Senhor, eu gostaria de reconfirmar esse chamado, essa batalha. Se o Senhor mesmo quer que eu vá lutar, então por favor, Senhor, agora faça o quê? Encharque a lã completamente e deixe a grama seca. No outro dia, a grama estava seca e a lã encharcada, e vice-versa. Gideão disse: o Senhor quer que eu vá lutar.
O senhor quer que eu vá batalhar? Então eu vou batalhar. E aí ele contou isso para a igreja, essa igreja que está aqui hoje, neste lugar. Ele disse: irmãos, eu descobri que há pecado na igreja, e assim como Gideão fez prova de Deus, hoje também eu irei fazer uma prova. E a prova é o seguinte: ele puxou do bolso uma pena e disse: irmãos, essa pena está aqui na minha mão, eu vou soprar essa pena, e essa pena, onde ela cair na cabeça do membro que cair, esse é o pecador. É por isso que a igreja não avança. E nessa hora, irmãos, o pastor fez assim, ó, lançou a pena. Irmãos, deu um vento norte e foi para o lado sul, ali naquele meio. E aí começou a pena descer, e os irmãos diziam: aqui não. E a pena deu um vento leste, foi para o outro lado e começou a rodar naquele meio, naquele lugar. E os irmãos: aqui não. Foi para lá, ali naquele mão de vermelho ali, foi lá. E o irmão disse: aqui não, pastor, ali. E a pena foi para lá. A pena começou a rodar. Os irmãos disseram: vai para lá. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas deu um vento sul para o lado norte. E a pena começou a soprar, vir. E ela começou a vir numa outra direção, uma direção estranha. Porque ela começou a vir na direção do pastor. E começou a vir. E a pena começou a chegar, e todo mundo dizia: vai. Ai. Nessa hora a pena começou a rodar, e quase caiu. Ele disse: aqui não. Soprou. Vamos ficar de pé? Fique de pé. Agora, calma. Olhe para mim agora. Preste atenção. Nós muitas vezes queremos encontrar situações, pecados, para dizermos que nós não estamos vencendo por causa disso ou daquilo. Queridos irmãos e irmãs, nós não precisamos de pena. Há muitos irmãos e irmãs que enfrentam lutas espirituais simplesmente pelo fato de alguma área ainda que precisa ser fechada, protegida. Às vezes nós estamos olhando para a nossa realidade do dia mal, talvez nós não estejamos preparados, revestidos de toda a armadura, e algum flanco, alguma situação está com a brecha aberta. E muitas vezes nós não conseguimos vencer ou ter êxito, uma vida exitosa, porque a gente está procurando pena, a gente está procurando circunstância, a gente está procurando caos, a gente está procurando um monte de situação para dizer o porquê que nós estamos passando por aquilo. E tem hora que a gente não tem mais que argumentar absolutamente nada. Tem hora que a gente tem que olhar para as Escrituras e falar o que o apóstolo Paulo disse. É hora de nós tomarmos toda a armadura. É hora de nós vestirmos toda a armadura por inteiro. Se há algum problema com relação à nossa mente, se há algum problema de deslize na vida, se há algum problema com relação à nossa integridade, tudo isso, para que nós fechemos e tenhamos a cobertura plena, nós precisamos nos revestir da armadura. Eu quero convidar você a, pela fé, se revestir dessa armadura, porque talvez em alguma área ainda esteja assim. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus está neste lugar, e você pode proferir: Senhor, eu quero toda a armadura para enfrentar o dia mau. Esse dia que eu estou enfrentando, Senhor, me reverte agora.
Me reverte, Senhor, com o cinturão da verdade. Me reveste com a couraça da justiça, com o capacete da salvação. Senhor, que possa calçar o evangelho da paz. Senhor, que o escudo da fé esteja erguido nessa batalha. Senhor, que a espada esteja afiada, a palavra de Deus na minha boca. Senhor, que a minha mente seja completamente revestida pelo capacete da salvação, que eu tenha consciência quem eu sou e a quem eu pertenço. Senhor, eu faço tudo isso com súplica e com oração. Oh Deus, faz isso na vida dos meus irmãos agora. Se há algum flanco, alguma brecha, alguma área que está descoberta espiritualmente, Senhor, faz com que esta armadura seja plena na vida do meu irmão, da minha irmã, e que saímos daqui, ó Deus, com a plena convicção de que esse dia mau vai passar, e nós passaremos munidos de toda a armadura de Deus na nossa vida. Faz isso, Senhor, faz isso na vida dos meus irmãos aqui, para a glória e o louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, pousem sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre.